Olá, querido líder Habitudes, tudo bem com você? Nós estamos aqui para meditar na lição Damas e Xadrez. Antes de mais nada, essa lição não é para você que quer repor a aula, que é liderado, que está fazendo habitudes. Esse momento aqui é para você que vai ministrar essa lição, certo? Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre essa lição, mas também quero ministrar um pouco na vida de vocês para que a gente vá aprendendo junto com como ensinar. Essa lição é maravilhosa, dama versus xadrez. Antes de mais nada, a gente corrige a tarefa anterior, oramos antes da lição começar, não se esqueçam disso, tá? O que essa lição vai dizer para nós? Que no jogo de dama, as peças se movimentam todas iguais. Então, a primeira coisa que a gente precisa, às vezes, fazer é uma pesquisa rápida de como funciona o jogo de dama, se você não sabe, o jogo de xadrez. Porque isso vai fazer diferença na hora de você explicar, e talvez você vai ter que explicar para os alunos, porque senão eles não vão entender a analogia. Mas, de uma forma geral, no xadrez as peças variam de acordo com o potencial de cada uma delas. Então, assim, até tá escrito isso na lição. Um bom jogador de xadrez, um bom xadrista, ele sabe como cada peça se movimenta e tira o melhor proveito delas. Então tá até escrito aqui, ó, no fim do primeiro parágrafo, que o Bob Fischer fala, né? A vitória do jogo de xadrez é uma questão de entender como tirar o máximo de proveito dos tributos de cada peça e saber a hora de movimentá-las. Então ele vai trazer essa analogia para nós de que um bom jogador de xadrez sabe como cada peça funciona e qual é a melhor forma de utilizá-las, tá? E aí ele traz para nós essa questão do líder, né? Fazendo essa ligação direta. O líder sensato, ele age dessa forma, como jogador de xadrez nos seus relacionamentos e não como jogador de damas. Ou seja, ele não trata todos da mesma forma, não conduz todos da mesma forma, mas ele trata cada um de acordo com a sua individualidade e com o seu potencial, tá? E aí a sua forma de se conectar, ela é diferente, ela varia de acordo com o quê? Com a personalidade de cada pessoa e as qualidades que ela tem. Você vai precisar tratar as pessoas de forma diferente. Ah, não, mas eu trato todo mundo igual porque eu sou assim. Então você não é um líder sensato, porque um líder sensato ele não age como um jogador de dama, ele age como um jogador de xadrez. Se eu sei que essa pessoa ela tem uma determinada personalidade, ela tem determinadas qualidades, eu preciso tratar ela de determinada forma. Se a outra pessoa ela tem outras qualidades, outro temperamento, outra personalidade, eu vou ter que tratá-la diferente. Claro que, gente, num convívio social geral, a gente vai ser a gente, tá? Mas quando eu me conecto com a pessoa, eu preciso entender que eu vou ter que tratar diferente. Principalmente se eu sou um líder no cargo de chefe, tá? Com L maiúsculo, ok? Então, às vezes em casa, às vezes com meus familiares, eu vou precisar conhecê-los, eu vou precisar entender que eu não posso falar com cada filho da mesma forma, porque um filho vai receber, vai entender, o outro não. Né? Um funcionário vai entender, o outro não. Então a gente precisa entender que pessoas diferentes precisam ser tratadas diferentes quando o nosso objetivo é nos conectarmos. Isso é muito sério. É fácil fazer isso? Eu, Fernanda, particularmente, não acho fácil. Eu tenho bastante dificuldade com isso. Eu tento conhecer tanto o temperamento quanto a personalidade de cada uma das pessoas que eu convivo, principalmente como líder. Sempre reforço isso com eles. Na verdade, sempre que eu falo isso para eles, eu tô reforçando para mim, né? Mas eu tento. Mas tratar eles de acordo com a personalidade deles e a qualidade deles é um desafio, porque é a forma deles pensar. Mas o que eu preciso fazer? Ouvi-los, entendê-los, tentar compreendê-los cada vez mais, para que aí eu vou me adaptando. Uma coisa que ajuda muito é ler livros de liderança, que trazem isso, livros de personalidade, livros de temperamento, e aí a gente vai entendendo como estimular, como saber, como entender cada pessoa, tá bom? Inclusive é a dica aqui dessa lição, tá? Você que é líder, é algo importante. Tem frases maravilhosas nessa lição, tá? Mas algo importante, façam todos entender. Gente, que nós vamos ter que tratar as pessoas de forma diferente. Não é tudo igual, não é tudo do mesmo jeito. E muitas vezes os problemas de relacionamento que eles estão tendo é por conta disso. Eles não estão se adaptando ao outro. Ai, Fernanda, mas isso vai fazer eu perder minha essência. Não vai. A Fernanda ainda é a Fernanda quando ela lida com cada pessoa de forma diferente, mas cada pessoa de um jeito diferente. Não tem como, gente. E a gente faz isso nos relacionamentos mais íntimos. A gente trata o nosso cônjuge de um jeito, os nossos filhos de um jeito, os nossos pais de um jeito.
porque eles representam coisas diferentes. Com as pessoas também é assim, só que isso tem a ver com elas. Como elas são? Se eu grito com uma pessoa mais sensível, talvez um melancólico, ele vai chorar. Se eu falar de forma mais ríspida, ele vai se ofender. Se eu fizer isso com um colérico, ele vai falar, uau, é isso aí, eu merecia. Entende? Então, assim, é muito difícil, mas é necessário a gente entender isso, ok? E aí vai dizer para nós como que a gente pode jogar xadrez. Isso aqui é muito importante. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber os pontos fortes. Gente, isso aqui, muitas vezes nós vamos liderar pessoas e vamos ministrar essa lição não só para quem gerencia pessoas, mas para quem talvez não gerencie pessoas. E o que a gente precisa entender? Que na nossa família, qualquer tipo de conexão, isso aqui funciona, tá? Funciona muito melhor quando nós estamos... Funciona muito melhor, não. É mais fácil visualizar e fazer essa análise quando você é um líder com L maiúsculo, quando você é um líder de equipe, tá? Mas isso funciona com qualquer relacionamento, ok? Então vamos lá. É preciso saber o quê? Os pontos fortes. Quais são os pontos fortes daquela pessoa? E quais são as deficiências? Então, o que rouba a energia dela e o que traz virtude? O que estimula ela a crescer? Quais são os gatilhos? Eu escrevi aqui linguagem de amor. Então, qual que é a linguagem de amor daquela pessoa? Porque aqui os exemplos que ele traz é de linguagem de amor. Então, explique bem resumidamente. Lá na lição do balão de ar quente, vai ter um teste de linguagem de amor. Então, eu sugiro para você não focar na linguagem de amor, mas focar para que eles descubram os pontos fortes, o temperamento, e só se eles não souberem nenhum. Se eles souberem algum, o modo de aprender também é bem interessante, tá? Como você aprende? Isso faz diferença. Por quê? Porque aí você explica da forma que ele entende melhor. Principalmente quando você vai ensinar de forma individual, né? Então, isso é muito importante. Mas, às vezes, para lidar num ambiente, por exemplo, familiar, nos relacionamentos mais práticos, não vai fazer tanta diferença. Então, se eles não souberem nada, né? O último, talvez, a focar seja o modo de aprender. Mas eu, Fernanda, particularmente, incentivaria muito eles a descobrir o temperamento deles e daqueles que convivem mais próximo com eles, ok? E os pontos fortes através da observação, tá? E aí a gente explica para eles. A personalidade aqui eu mudei para temperamento, porque vai falar de colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, que são os temperamentos e não a personalidade. Existe uma distinção, tá? Mas o livro traz dessa forma. O modo de aprender. Aqui ele vai trazer como analítico, prático e observador. Fernanda, eu não sei quais são as formas de aprender. Não sei a minha, muito menos como é que eu vou instruir. Gente, dá lá um Google, um ChatGPT lá, escreve lá rapidinho para você talvez explicar se for necessário. Se não, o que você faz? E a minha dica talvez não é explicar para focar na aula. Manda lá no grupo. Manda um resuminho do que é cada uma dessas coisas. Gente, o que é pontos, como descobrir os pontos fortes, como saber a minha linguagem de amor, como descobrir o meu temperamento e o meu modo de aprender. Eu acho que isso pode ajudar, tá? Eu não fiz isso, mas não tinha, né? ChatGPT, acho que é Gemini, não sei o do Google lá na minha época. Então, talvez seja uma oportunidade de você mandar um conteúdo extra, né, lá no grupo, tá bom? E aí, o que um bom líder faz? Ele faz proveito dessas qualidades. Se ele não sabe, como é que ele vai administrar? Como é que ele vai ajudar a pessoa? Então, conhecer as pessoas... Gente, tudo que esse curso vai dizer é que conhecer pessoas e se relacionar de forma íntima é muito importante. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós reforçamos isso. Deus quer que nós sejamos um. Deus quer que nós sejamos íntimos. O mundo é mau, as pessoas nos frustraram, as pessoas nos feriram. Mas Cristo, Ele oferece a cura, a redenção. E agora, já não sou mais eu quem vivo. Quem vive em mim é Cristo. E por causa disso, eu volto a me relacionar com as pessoas com intimidade. Judas é meu amigo, mesmo sabendo que ele vai me trair. É isso que Jesus faz, tá bom? Então, às vezes a pessoa vai trazer essa questão para você e é importante você pensar sobre isso, tá bom? Só um parênteses aqui. Tem uma frase aqui que eu grifei. Passamos a reconhecer o quanto necessitamos um dos outros porque eles possuem capacidade que nós não temos. É importante essa frase porque o Consultando a Bíblia vai evidenciar isso, de que nós precisamos do outro. E isso é muito importante, gente, por quê? Às vezes as pessoas não querem desenvolver os pontos fortes delas, porque desenvolver os pontos fortes quer dizer
entre aspas, deixar algumas outras coisas de lado. E isso faz com que ela dependa de outros. Entende? E as pessoas hoje têm um pavor à dependência. Eu não sei por quê. Tá? Eu não sei por quê. Eu não vejo biblicamente Deus ensinando você a ser totalmente independente. Pelo contrário, né? Na igreja de Cristo, tudo era de todo mundo meio que dependia de todo mundo ali em Atos. Então, assim, eu não vejo biblicamente uma antidependência, né? Paulo até fala, em alguns momentos, que ele não depende daquelas comunidades que ele trabalhava e tal, mas é uma questão muito específica, porque inclusive ele fala que né, é digno o trabalhador do seu salário. Mas ele explica o porquê que ele está fazendo dessa forma. Então eu não vejo a Bíblia trazer problema com dependência. Dependa das pessoas. E seja alguém que oferece algo para as pessoas. Talvez a gente não queira desenvolver os nossos pontos fortes e nos entregar totalmente, porque além de depender e ser suscetível a outro, nós também vamos ter que servir. Então hoje, a maior luta contra todas as lições desse habitudes é o egoísmo e o nosso orgulho. Então a gente precisa pensar sobre isso, tá? Mais um parênteses aqui, tá bom? Mas enfim, o líder excelente tem por objetivo descobrir as virtudes de cada pessoa e priorizá-las. Então, esse é o nosso maior incentivo nessa lição, fazer eles entenderem que é importante saber isso das pessoas, mas que eles podem começar descobrindo deles e dos mais próximos ali. Beleza? Acho que essa parte aqui ficou clara. Filmes. Gente, filmes bons. Essa primeira cena aqui, muito legal. A mãe dele, né, sabe como falar com ele. Isso ilustra muito bem. Porque o técnico trata todo mundo igual, como dama. Funciona? De certa forma, sim. Mas para elevar o nível, nós vamos precisar tratar cada pessoa na sua individualidade. Nós tratamos aqui no geral, mas na individualidade a gente precisa tratar conforme a personalidade e a qualidade de cada um. A gente precisa voltar lá na primeira lição, na segunda lição, entender que nós estamos caminhando. Como é que eu me conecto? Ah, tem as formas lá, beleza. E aí, como é que eu vou me aproximar? Como é que eu vou saber a história? Como é que eu vou descobrir o 101%? Ouvindo, conversando. A partir disso, eu descubro as qualidades. Aí eu vou tratando conforme isso. E aí nós vamos desenvolvendo essa forma de conexão, tá? E essa cena, apesar de ser curta, ela é muito engraçada e bem interessante para trazer isso, tá? Eu tô um pouco brisada hoje por causa da gripe, mas eu espero que está dando para entender. Esse filme também tem a explicação na apostila, tá? E vai dizer o quanto que trabalhar em equipe, onde cada um dá o seu melhor, funciona para alcançar os objetivos. Porque cada bonequinho foi modificado pelo menino malvadão lá. Mas cada um tem uma qualidade. E eu acho que ele chama Andy, ou é Andy, Woody, eu não sei. O cowboy aí, ele é um líder e ele administra para que todos usem o seu melhor. Assim eles alcançam o objetivo que eles têm e ninguém fica de fora. Gente, isso é incrível, né? E é assim, né, que um bom líder faz. Bom, aí uma frase. Assim como num jogo de xadrez, o bom administrador descobre as peculiaridades de cada indivíduo e tira o máximo proveito dessas qualidades. Quando nós falamos de tirar proveito, é muito importante dizer que nós não estamos aqui querendo usar as pessoas em nosso benefício como um objeto. Mas como líder, é o nosso papel desenvolvê-las, porque isso faz bem para elas, isso faz bem para todos, tá? Então a gente precisa entender isso. Não é usar o outro. Ah, você é muito bom para isso, faz isso, o outro faz aquilo, não sei o quê, e eu vou ficar aqui de boa. Não, não é usar as pessoas. É tirar o máximo de proveito no sentido de deixar com que as pessoas sejam a melhor versão que elas podem ser. E isso faz bem para elas, isso faz bem para nós. É importante a gente reforçar isso, porque senão as pessoas começam a querer usar os outros como um abusador, um aproveitador. E não é essa a ideia. Porque qual é o seu ponto forte que você vai entregar? Então, se você tem a capacidade de liderar, você vai ter que entregar a sua liderança, a sua administração de pessoas, de recursos humanos e tal. Se talvez a sua entrega é em questões mais emotivas, você é mais, sei lá, não sei um exemplo para dar aqui. Se você é melhor com tecnologia, é isso que você vai entregar. Cara, essa pessoa entende muito de tecnologia, tudo que tem a ver com tecnologia ela consegue. Vamos deixar ela fazer. Vamos deixar ela colocar o melhor dela para fora, né? Não, esse cara aqui toca muito bem, então ele vai tocar.
E aí a gente vai tirar o máximo de proveito disso, deixando as pessoas trazerem os talentos dela para fora, mostrarem o que elas têm de bom, tá? Um líder não pode podar as pessoas ou tentar obrigá-las a fazer coisas que elas não são boas, mas pelo contrário, colocar cada um aonde o seu desempenho vai ser o melhor. E isso vai fazer de você um líder melhor, certo? O nosso avançando, ele é muito bom, né? A primeira frase é assim, ó, a função do líder é transformar talento em desempenho. Gente, isso aqui é maravilhoso, porque em que sentido? No sentido de que a gente vai ter resultados muito melhores. Nosso foco é só nos resultados? Não, a arte de se conectar é no sentido de relacionamento, mas até os nossos relacionamentos vai ser melhor quando a gente olhar para as pessoas, ver o que elas têm de melhor, incentivar elas nisso. Então, esse avançando é muito bom, porque ele vai dizer pra gente que a gente deve ser o melhor naquilo que nós já somos bons, ao invés de ser medíocre. Isso é algo muito importante. Muito importante. O que você é bom? Faça aquilo que você é bom. Gente, tem coisa que eu sou péssima. Tem coisa que não adianta. Eu não sou boa nisso. Mas tem coisa que eu sou boa. Então eu vou me desenvolver, eu vou estudar, eu vou trabalhar para desenvolver isso que eu já sou boa e me tornar muito boa nisso. Ao invés de focar naquilo que eu não rola, sabe? Mas para isso eu vou precisar de gente. Porque eu vou precisar daquele recurso. Não tem como eu viver sem algumas coisas. Só que isso não vai estar em mim, porque eu não sou boa nisso. Vai estar onde? No outro. Eu gosto da seguinte frase. Um líder, ele precisa ter todos os recursos disponíveis. Só que esses recursos não precisam estar nele. Então ele precisa ser bom em comunicação, ele precisa ser bom em ensinar, ele precisa ser bom em administrar, ele precisa ser bom em executar, sei lá, né? E outras coisas. Só que tudo isso precisa estar nele? Ele tem uma pessoa na sua equipe que é boa em se conectar, em comunicação, se comunica muito bem, se expressa de uma forma clara. O outro é muito bom na execução, consegue executar o plano, o projeto, sabe os modos de alcançar, descobre caminhos para fazer aquilo acontecer. O outro é muito analítico, consegue prever aquilo que pode dar errado, trazendo uma outra percepção. O outro traz sei lá, né? Enfim, profundidade para o tema, ou faz com que o projeto ele tenha uma questão mais social, porque ele é voltado mais para isso. Enfim, eu não preciso ter tudo em mim, eu só preciso ter tudo à minha disposição. E para isso, eu preciso reconhecer o que eu tenho, reconhecer o que o outro tem e entender que eu preciso dele e que ele precisa de mim. Nós precisamos um dos outros, ok? Gente, o versículo vai dizer isso. A mão não pode dizer pro olho, eu não preciso de você. Não tem como. Não tem como. Deus criou assim. E nós vamos ter que entender isso. Eu, Fernanda, preciso de você. Pra que eu tô gravando esse vídeo? É pra mim? Também, né? Porque eu penso. Mas é pra mim? Não. É pra você. Então, pra fazer sentido o que eu estou fazendo, eu preciso de você. E você, talvez, para pensar um pouquinho melhor, às vezes sair um pouco do anseio de ministrar talvez a aula pela primeira vez, precisa que eu venha aqui e faça você refletir em algumas coisas que talvez estejam passando despercebido. Nós precisamos um dos outros. Isso é muito importante, tá? Às vezes eu tô falando mais para você do que como você vai ministrar a aula, mas eu espero que você tenha entendendo e conseguido separar as coisas aí. Pergunta: quando focamos apenas em nossos pontos fracos, corremos o risco de não reconhecer o poder que despertamos através dos pontos fortes que temos. Por que isso acontece? Aqui o avançando vai dizer para nós que muitas vezes é porque nós somos ensinados, né, a focar naquilo que tá ruim, sempre buscar melhorar, ao invés de focar naquilo que tá bom e ser melhor ainda. Então, quando a gente só foca nos pontos fracos, a gente não desperta mesmo. Porque você tá tão focado naquilo que você se esquece daquilo que você tem de bom para desenvolver, para crescer, para melhorar, enfim. E aí você reflete aí com a turma isso, tá? Consultando a Bíblia é muito legal. Ele é bem pequeno, então dá pra ganhar um pouquinho de profundidade, deixando a galera aí responder. Mas ele é simples. Então, às vezes compensa você gastar um tempinho a mais, não praticar, na verdade, enfim. Mas ele é mais curto, isso é bom, tá? Depois do reflexão pessoal ele é diferente, ele não traz nota, ele traz perguntas. E às vezes a gente vai precisar fazer adaptações aqui, porque nem todas as pessoas têm equipe.
Então, a primeira pergunta é para você se avaliar e como você tem saído na prática de se conectar com os outros em base nas singularidades que eles possuem. Então, eu gosto de começar com essas perguntas que às vezes não tem linhas. Gente, como... Mas às vezes a pessoa não precisa responder, mas eu reforço a reflexão. Como você tem se saído? Você tem lidado com as pessoas na individualidade delas, na singularidade delas, naquilo que elas têm de único? Ou não, né? Não, isso aí só me irrita, isso aí só me atrapalha, porque eu não sei lidar com aquilo. Então, é bom a gente entender isso, tá? E aí você lê, deixa eles respondendo, vai adaptando. Tem um entendimento claro da personalidade de cada um? Consigo perceber de que maneira trabalha melhor a equipe? Então, vai falar pra gente observar. Vou ler aqui. Além de fornecer testes de personalidade que os ajuda a identificar os seus dons espirituais, procura observar se a sua equipe e responda as seguintes perguntas. Então, a gente vai ter que adaptar, porque nem todo mundo tem equipe. Fernanda, como é que eu adapto? Família e colegas de trabalho, tá? Principalmente família. Se essa pessoa está inserida na igreja, é célula, alguma coisa que talvez ela lidere, tá? E aí você pergunta, você sabe qual é o temperamento de cada um? Nem sabia o que era temperamento. A gente vai encontrar esse tipo de coisa. E aí a gente instrui mais uma vez. Você precisa pesquisar, você precisa fazer alguns testes, entender, busca se você tem condição como líder de pesquisar na internet e enviar para eles melhor ainda, tá? Consigo perceber de que maneira trabalham melhor em equipe? Você consegue perceber o que cada um oferece na equipe? Ou na sua casa, com a sua família? Né? O que cada um oferece? Existe um que é muito organizado. Gente, vamos deixar ele na organização. O outro é muito bom em administrar as finanças. Vamos deixar ele administrar as finanças. O outro é excelente em cozinhar. Então, vamos deixar ele cozinhar. O outro é muito bom em reclamar. Então, vamos orar por ele. Tô brincando, gente. Mas até dentro de casa a gente consegue entender. Claro que você não vai ser folgado e usar da pessoa. Se ela é melhor para organização, só ela vai organizar na casa? Não, mas é ela que vai administrar a melhor forma de organizar, porque ela sabe. Cada um vai fazer do seu jeito. E talvez o que é bom em organizar, ele não tenha a mesma visão do outro. E quando ele faz junto com o outro traz algumas perspectivas que ele não estava percebendo, tá? Mas a ideia é entender isso e trabalhar em comunidade. Tenha consciência dos fatores que motivam? Você sabe a linguagem de amor das pessoas que estão ao seu redor? Porque às vezes você chega em casa todo dia com um bombom para sua esposa. E ela tá nem aí pra esse bombom. Lembrei de você na hora do almoço, meu amor. Trouxe para você. Se fosse presente, ela ia achar o máximo. Mas às vezes a linguagem de amor dela é palavras de afirmação. E ela queria que você falasse algo para ela. Ou ela queria tempo de qualidade, que você saísse correndo do trabalho e falasse, vim almoçar com você. Porque estar com você é a coisa mais importante. Então a gente precisa saber o que de fato o outro, né, quer. Como amar o outro na linguagem dele, como estimular o outro na linguagem dele. Às vezes no trabalho, os prêmios são sempre os mesmos, mas as pessoas são diferentes. Tem gente que quer um dia de folga, porque a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. O outro quer dinheiro. O outro quer um reconhecimento geral. Ah, Fernanda, todo mundo quer dinheiro. Gente, de verdade. Todo mundo trabalha e às vezes quer dinheiro, mas o que estimula as pessoas, muitas vezes, não é só o dinheiro. Só que a própria pessoa não sabe disso. Eu tenho visto hoje muitas pessoas saírem de empregos para ir ganhar menos porque estão se sentindo mal no seu ambiente de trabalho. Então não é só dinheiro, tá? Não vai nessa vibe que como empregador ou como líder de equipe não funciona. Tem gente que quer sim ser elogiado e isso vai fazer ele servir mais, ele entregar mais. Tem gente que quer um abraço, conexão, estar mais perto do chefe, porque a linguagem de amor dele é toque físico. Então você precisa saber, porque senão não vai funcionar o que você está fazendo nos seus relacionamentos. Como identificar a qualidade principal de que cada indivíduo acrescenta ao grupo? Então, o que aquela pessoa tem para entregar para o grupo? Tenho percepção dos métodos de aprendizado mais eficientes para cada um. Você sabe como cada um aprende? Porque às vezes você quer ensinar para a pessoa, mas não sabe como ela aprende. E aí, às vezes, você fala para a pessoa assim, observa. Mas ela não aprende observando. Ela tem que fazer. Então, você tem que mandar ela fazer e ir corrigindo. O outro não. O outro é visual. Só observar resolve. O outro é ouvir. Entender a explicação. Então, tem que verbalizar a explicação para ele. Eu sou daquele que fazendo de todos os jeitos, ainda assim, não entendo muito bem. Qual é a sua forma de aprendizado, Fernanda? Complicada. Mas vai dar certo, tá bom? E aí nós vamos por praticando a verdade, tá? Aqui eu vou deixar uma questão.
Às vezes você vai precisar fazer eles descobrir o deles primeiro, para então descobrir o das pessoas. Mas eles precisam fazer os dois. Não é porque eles não sabem os pontos fortes dele que ele também não vai tentar descobrir o do outro. Mas vai ter que se esforçar para fazer isso. Gente, estimulem eles a fazerem a tarefa. Manda mensagem no outro dia. Mas principalmente, faça a tarefa. Olhe para eles. Tente entender, não para eles somente, mas para sua equipe mesmo, se você tem uma equipe. Quem você lidera? Você sabe isso aqui das pessoas? Reflita sobre isso, sobre o seu cônjuge, sobre o seu filho. Você sabe como estimular as pessoas? O que as pessoas se sentem mais, sabe assim, com vontade de fazer? A gente precisa saber disso para que os nossos relacionamentos cresçam e cada vez sejam melhores. Eu sei que é difícil amar o outro na linguagem dele. Eu sei que é difícil, às vezes, você abrir mão de uma resposta imediata porque você vai precisar pensar, porque aquela pessoa ela não vai entender como você e ela vai se ofender. Mas é isso que Deus quer de nós, né? O Senhor teve discípulos e ele conversava com os discípulos de formas diferentes às vezes, né? Ele tratava os discípulos às vezes de forma diferente. Por quê? Porque era necessário, né? Era necessário. A intimidade que ele tinha com cada um às vezes não é tão revelada, mas nós sabemos que eles tinham os mais próximos, eles tinham aqueles que não eram tão próximos, porque alguns tinham maturidade para entender, outros não, e tá tudo bem. Porque cada ser humano carrega em si uma individualidade da revelação de Cristo. E nós podemos enxergar isso neles. Quando nós entendemos que cada um carrega um propósito, carrega essa questão da imagem e semelhança de Cristo, carrega algo que nós não carregamos. Há uma joia rara que eu desconheço, mas que está no outro. E o meu olhar pode ser um olhar de desprezo, porque eu não entendo e não sei lidar, ou um olhar de proximidade, para que cada vez mais eu compreenda e usufrute desta qualidade que aquele outro está me oferecendo. Tá bom? Gente, eu não sei se ficou claro para vocês essa lição. Eu tô um pouco confusa mesmo. Mas eu espero que de alguma forma você tenha sido abençoado por esse tempo aqui e que você ministre essa aula. Ore para que o Espírito Santo realmente fale ao seu coração e para que a sua turma entenda aí tudo que precisa ser entendido, tá bom? Então vamos lá só para revisão. Jogar xadrez é diferente de damas. Precisamos dedicar tempo para conhecer de fato os membros da nossa equipe. Não vai ser fazendo esse testezinho aqui. Você não vai conseguir fazer isso aqui de uma semana para outra e achar que eu descobri o mundo. Não. Você vai precisar se esforçar para observá-los, para ir respondendo isso. Então, não queira que eles já entreguem na outra semana a resposta para vocês, tá? É necessário tempo para conhecer. Claro que a gente às vezes não vai falar isso para eles. Mas na outra semana a gente vai falar isso pra eles, porque tá escrito aqui, né? A gente só não vai falar claramente assim. Gente, conhecer as pessoas leva tempo. A gente vai se conectar, a gente vai se aproximar, e isso vai fazer com que aos poucos a gente vai conhecendo elas. Nós não estamos aqui para estar prontos e sabendo tudo isso, mas a partir do momento que nós estamos aqui nessa aula, nós vamos começar a viver dessa forma. Beleza? Líderes são beneficiados quando se relacionam com a equipe com base nos pontos fortes de cada um. Todos são beneficiados, porque nós não trabalhamos os pontos fracos, nós trabalhamos o quê? Com os pontos fortes. Agora, algo muito importante, vou abrir um parênteses para você, líder aptitudes aqui. Você vai trabalhar no sentido equipe, com os pontos fortes, e vai estimular eles a usar. Mas não quer dizer que você vai negligenciar os pontos fracos, principalmente de caráter, ok? Então, assim, ó, nós estamos falando de qualidade, de habilidade. Nós não estamos falando de caráter e não estamos falando de disciplina espiritual. Isso precisa ficar claro, tá? Então, obrigado, Jesus, por lembrar disso. Porque é o seguinte, se você focar só nas coisas boas, nos pontos fortes, em tudo, não vai funcionar. Nós estamos falando de qualidades, habilidades, presente extravagante. O que você faz bem? Quais são os seus pontos fortes nisso? Agora, não quer dizer que você, como líder, não vai tratar do seu liderado naquilo que ele tem falhado. Não tem como. Eu tenho líderes de habitudes que são muito bons em algumas coisas, eu evidencio isso, mas eles são negligentes em outras. Eu vou lá e pego no pé deles. Não justifica. Ah, mas eu sou ruim nisso daqui. Quando não é habilidade,
você vai precisar desenvolver algumas coisas, porque isso não é uma questão de temperamento, é uma questão de caráter. Então tome cuidado com isso para que as pessoas também não confundam. Ah, eu sou muito bom em ler a Bíblia, mas adoração não é para mim. Ô, gente, Deus não perguntou isso não, ele ordenou. Uns têm dom de profetizar, de mestre, não sei o que, não sei o que. No exercício da habilidade, beleza, você não vai cantar lá no louvor mesmo. Mas orar uma oração de louvor, de adoração, de reconhecimento da grandeza e da majestade de Deus, todos nós precisamos. Então, cuidado com isso. Inclusive com os seus alunos, para eles não entenderem errado. Beleza? Quais são as 4 descobertas que os líderes devem fazer ao fim de jogar tá? Com a sua equipe. Pontos fortes e fracos. Gatilho. Personalidade e modo de aprender. Ou pontos fortes e fracos. Linguagem de amor, temperamento e forma de aprendizado. Beleza? Tá escrito aqui. Fechou, galera? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado na ministração da sua lição. Peço desculpa, eu não estou nos meus melhores dias e não estou conseguindo dar o meu melhor aqui no sentido de meu ponto forte. Mas eu dei o meu melhor naquilo que eu conseguia, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Que Deus abençoe você, que você tenha uma aula poderosa, ungido pela presença do Espírito Santo, porque mais do que passar um conteúdo, que seu objetivo seja descobrir as atitudes, levar os seus alunos a ter hábitos que se conectam com as pessoas. Que isso possa começar de você, do seu esforço, da sua dedicação em viver isso. Deus abençoe e até mais.